sobre corrente elétrica, certo? E começando a falar de corrente elétrica em sólidos, né? Não é um lugar ruim de começar, não. Então, falando de sólidos. Beleza, bacana. Então, se a gente for pensar em sólidos, o que que move esse negócio então? Vamos botar um trem mais 3D bonitinho aqui. O que que move esse negócio então? Então, vamos imaginar um cilindro, que é o meu. Opa, foi mal. Vou imaginar meu cilindro aqui, ou meu condutor, né? Então, para o meu condutor, né? Para o meu condutor, isso mesmo, para ele conseguir conduzir, né? Para conseguir aqui fazer com que ele conduza muita eletricidade, vou ter que colocar meio de lado mesmo. Conduza muita eletricidade, o que, que eu tenho que fazer? Bem, se eu quero que esse condutor, né, conduza corrente elétrica, movimente elétrons aí, eu vou ter que tacar uma placa aqui, tá? Positiva, ou não, ou negativa, alguma coisa assim. E do outro lado, a mesma coisa, só que uma placa, talvez, eu tenho que dar um motivo para esses elétrons começar a movimentar aqui, tá certo? E como que vai ser isso? Bem, eu vou ter que, para esse elétron que está aqui dentro, esse elétron que está aqui dentro, né? Se eu for pensar nesse elétronzinho aqui dentro, ó, para ele sair em movimento, ele tá, cada hora ele tá apontando para um lado diferente. Ele tá livre aqui, né? Totalmente solto aqui, tá? Totalmente solto. Beleza? Não foi legal essa cor que eu encontrei aqui, né? Ele tá totalmente solto, tá? Como que ele vai organizar aqui? Deixa eu ver se melhorou um pouco. Isso. Como que ele vai se organizar aqui? Ele tá todo aleatório aqui, não sabe para onde ir. Ele não tá indo para lugar nenhum. Se ninguém der energia para ele, ele não vai para lugar nenhum. Ele tá aí. Como que eu faço para dar energia para ele? Bem, se eu imaginar que existe uma placa negativa de um lado, né? Do outro lado, eu imaginar que tem uma placa positiva, como que eu faço isso? Nada demais. Opa, nada demais. É fácil de conseguir isso. Como? Ah, você pega uma pilhazinha, né? Difícil desenhar essa pilhazinha. Pega essa pilhazinha. Para que desenhar, né? Pega essa pilha, vai lá, pega uma pilhazinha lá, tá certo? Pega essa pilha, coloca ela aqui do lado de fora. E aí você faz uma ligação. Fio de cobre, você liga o polo negativo, o polo negativo aqui, você liga na placa negativa, pronto. E o polo positivo, você liga no lado positivo. Automaticamente isso aqui passa a ser como se fosse um polo positivo da pilha, e esse aqui passa como se fosse um polo negativo da pilha. Tá, e daí, cara? E daí? E daí que quando você faz isso, lembra que nós estudamos, não foi à toa, campo uniforme? Então, olha só, vou imaginar isso aqui que é um campo. Então, esse cara aqui, ó, esses polos aí estabeleceram um campo. Ué, tá certo? Estabeleceram um campo aí. Esse recurso doido aqui, ó, não tá aceitando, não, mas tudo bem.
Estabelecer um campo aí. Ah, já dá para ter uma noção, né? Ele não deixa eu desenhar do jeito que eu quero aqui, não. Ele entra dentro do campo. Dentro do... Então, estabelecer um campo elétrico aqui. Qual que é a direção e sentido desse campo elétrico? Como que ele funciona? Agora eu vou usar todo o meu conhecimento aqui. Então, eu liguei o fio de cobre numa pilha e automaticamente o campo ele sai, né? É, né? Ele sai da carga. Vocês lembram aí como é que o campo faz? Vamos ver se está todo mundo aí prestando atenção. O campo elétrico ele sai da carga negativa e vai para positiva ou vice-versa? Estão lembrados de campo? Nós estudamos isso lá, ó. Campo. Opa. Campo pet. Opa. Campo. Oh, meu Deus. Campo elétrico pet. O campo gera uma força, um campo em volta, que sai da carga positiva e vai para a negativa. Sai da positiva e vai para negativa. Concentra na negativa. Sai da positiva e concentra na negativa. Vou colocar ela bonitinha aqui no meio. E aqui botar ela bonitinha aqui no meio. Ó. Então sai da carga positiva e chega na carga negativa. E foi isso que eu fiz lá. Então sai da carga positiva e chega na negativa. Então vai sair daqui, né? Vai sair da positiva, vai sair da positiva e vai chegar na negativa. Isso é o Mas campo. aí a Oi. pilha não seria ao contrário, Carlos? Ou é assim mesmo? Só uma dúvida, porque aí o negativo liga com o negativo mesmo? Dentro da pilha, Não, nessa parte que liga com a placa. é essa daqui, o polo negativo, liga aqui com a pilha, né? Você quer saber o que acontece dentro da própria bateria, né? Hum, Isso. Se o elétron ele vai para lá ou Tá. ele volta, entendeu? Eu vou, então, eu vou dividir em duas. Depois eu olho o que acontece dentro da bateria e eu olho aqui. Porque eu não discuti algumas coisas como. Estou discutindo só o que acontece aqui no circuito aqui, ó. Tá? Então vamos lá. Vamos devagar, que é muita coisa, né? Então, tá aqui o campo. O campo tá espalhado aqui em todo que é lugar, tá? Porque meu cilindro não tá deixando eu colocar a minha reta bonitinha aqui não, tá? Mas o campo ele tá viajando aqui, né? Saindo daqui da placa positiva e indo para a placa saindo da positiva e indo lá para negativa. Tá certo? Isso está acontecendo atravessando o meu condutor aqui. Então tá aí, ó. Atravessando ele está acontecendo isso. Depois eu entendo melhor como que funciona dentro da bateria. Então tá aí. Então vai saindo daqui. Então olha só, vou juntar tudo que eu aprendi até agora de elétrica. Então tá saindo o campo daqui, tá saindo daqui, tá saindo daqui, tá atravessando o meu cilindro aí e tá indo embora. Beleza. Por que, que os elétrons movimentam num cobre, né, num fio de cobre, num metal qualquer? Primeiro que eu estabeleço um campo usando uma pilha, depois eu discuto melhor o que acontece com a bateria aqui. Estabeleci esse campo elétrico, vamos lembrar aí, o que é campo elétrico? Bem, no campo uniforme, assim, uniforme bonitinho assim, ele é o seguinte, eu fiz uma cópia mal feita, depois eu testei ela e deu certo, da força-peso. Falei assim, ó, se eu estou inserido num campo gravitacional, será que se eu ficar inserido num campo elétrico eu vou sofrer uma força parecida? Só que em vez de massa eu tenho uma cargazinha, em vez de campo gravitacional eu tenho um campo elétrico. Então ótimo, vai surgir uma força aqui. Ótimo. Se a carga é negativa,
Então vamos colocar um sinalzinho de menos aqui, ó. Se a carga é negativa, né, vai surgir uma força, né, contrária ao campo. O campo está indo da direita para a esquerda, né? Está indo da direita para a esquerda e vai surgir uma força contrária ao no nosso elétron. Ótimo, então vai surgir uma força. Deixa eu ver aqui, nem toda força, deixa eu ver se fica legal. Vai surgir uma força contrária ao campo. Ó. E faz todo sentido. Os elétrons são negativos, eles vão querer ir para o polo, ser atraídos pela região positiva. Então vai organizar. O que não estava organizado antes vai passar a organizar. Tá certo? Então esses elétrons aqui vão sofrer uma força, né? Vão sofrer uma força numa determinada direção. Então tem elétrons movimentando numa direção no meu circuito, né? No meu fio, né? E esse número de elétrons aí, né? Esse número de elétrons aí, né? Vai gerar uma quantidade de carga. E essa quantidade de carga, né? Agora eu vou parar de falar de carga, eu vou falar de corrente. O que é corrente elétrica? Né? É uma certa, vamos supor, vamos colocar aqui 3, como se fosse 3 coulombs que estão passando ali, que eu estou medindo, por segundo. Em um segundo, por exemplo. Então são 3 coulombs por segundo. Só um exemplo, tá? Isso que é corrente elétrica. Eu estou medindo a quantidade de carga, por exemplo, que está passando por segundo num lugar. Só que para não ficar com essa fração aqui, ó, eu chamo de amperes, que foi Ampère francês que desenvolveu e estudou a corrente elétrica. Tá? Aperfeiçoou um pouquinho o conceito de corrente elétrica. Então, quando eu falo, tem uma corrente elétrica de 2 amperes. Que 2, gente? Não que eu tirei esse 2 aqui. De 3 amperes. Né? O que, que significa isso? Significa que eu fiquei ali parado, olhando, passar, contando os elétrons que estavam passando ali, calculei a quantidade de carga, quanto tempo que ficou passando ali? Há tantos segundos. Fiz o cálculo lá e achei que minha corrente é de 3 amperes. Tá certo? Então, isso que é corrente elétrica. Só que nos sólidos, tá? Nos sólidos, essa corrente elétrica, tá? Ela é são elétrons livres, são elétrons que movimentam, né? Que vai conduzir a minha energia, tá? Então eu já comecei a juntar os conhecimentos que eu tinha antes, né? Eu vi aqui que esses elétrons só estão movimentando e formando a corrente elétrica que vai botar tudo aqui em casa que é elétrico funcionando, graças a uma força elétrica. E essa força elétrica só vai surgir se esse material que você quer que conduza a eletricidade, essa lâmpada que você quer acender, essa televisão que você quer ligar, só se ela estiver inserida num campo elétrico. E como que eu consigo criar um campo elétrico? Bem, eu tenho que ter polos, né? Eu tenho que ter um polo negativo para estabelecer esse campo e tem que ter um polo positivo. Para isso eu uso o quê? Uma pilha ou uma bateria. Olha que eu vou especificar melhor, estudar melhor a pilha e a bateria. Mas eu preciso disso. Ou, no caso da minha casa, da CEMIG, ou, se você, ou sei lá, né, que estado que é, Light, se for São Paulo, enfim. Eu tenho 110 volts, que é a tomada, ou, se for Bahia, né, 220. Ou muitos já estão colocando, eu particularmente eu tenho duas tomadas na minha casa aqui que é 110. Né? Minhas tomadas são todas 220 para economizar. Eu vou explicar depois o porquê que economiza tanto assim. Mas a maioria em Minas Gerais é 110 volts. Beleza? Beleza. E na Bahia, 220. Certo? Beleza. Eu vou entender melhor o que significa isso através desses 110 volts. Né?
ou 220 volts, na verdade dá 127 e aqui dá 227, né? Mas já virou, ficou comum, né? Todo mundo falar 110, 220. Beleza. Através dessa tomada, a CEMIG está me fornecendo energia, está me fornecendo uma corrente elétrica. E ela cobra, na verdade, essa corrente elétrica que ela me entrega aqui, ó. Tá? Ela não está me cobrando a tomada de 110 nem a 220. A hora que eu ligar, aí ela vai medir a quantidade de corrente elétrica que eu estou puxando da CEMIG. Aí ela vai ver quanto, vai passar pelo relógio, ela vai medir essa corrente e vai me cobrar um valor X. Beleza? Então a gente vai discutir depois qual que é a vantagem ou desvantagem de uma e outra tomada. Beleza? Então tá aí. Fechou. Isso é corrente elétrica, tá? Corrente elétrica em sólidos. E se fosse fluidos, tá? Se fosse fluido, já tá a minha bateria, se fosse fluido, dissociação. Seria como? Bem, aqui eu tenho água, vou fechar essa chave aqui. Você viu que tem uma chavinha aqui, ó? Vou fechar essa chave, como se fosse um interruptor, que eu tô ligando e desligando. Aí, como é que é o meu sistema? Tem uma lâmpadazinha aqui no canto, estão observando? Tem uma lâmpadazinha aqui, né? Tem três pilhas de um. Desculpa a demora, Carlos. Tranquilo, amigão. Tem três pilhas de 1,5 volts cada uma, tá certo? Eu só tenho minhas moléculazinhas de água lá, tá certo? Beleza, né? Eu posso ligar ou desligar aqui e colocar esse negócio com água ou sem água e você viu que eu já liguei essa coisa aqui 1000 vezes aqui, tá tudo conectado bonitinho e minha lâmpada não acendeu. Ou seja, eu não tenho moléculas suficientes ali para conduzir essa eletricidade, tá certo? Então eu não tenho essa minha, eu não tenho moléculas aqui para conduzir eletricidade, tá? A água aqui, ela tá H2O, eu não tenho partículas para movimentar aqui. Mas se eu usar o NaCl, né, o sal, cloreto de sódio aqui, e jogar ele em água, ele vai dissociar. E ele vai dissociar em quê? Ele vai dissociar em Na e Cl-, né? Então ele vai fornecer para o meio aqui, que agora é fluido, né, tanto partículas positivas quanto negativas. E observe que o positivo da minha pilha está ligado aqui na lâmpada, que por sua vez está ligado do lado de cá. Então o fio vermelho é o positivo. Beleza? Beleza. Entre o fio vermelho e o azul tem água. Tá. O lado negativo da pilha está ligado na chave, que por sua vez está ligado aqui, nesse lado aqui da água. Então eu tenho duas placas, uma ligada no vermelho, uma placa positiva, e uma placa azul, que é uma placa negativa. Só que não tem um campo elétrico aqui? Tem. Pena que é mais a química aqui, não está mostrando. Tem um campo elétrico aqui? Tem. Tem um campo elétrico passando aqui, ó. Como que esse campo elétrico está passando aqui? Ele está saindo da positivo e indo para negativa. Está atravessando aqui, ó. Beleza? Ótimo. Tem um campo elétrico aqui. Tem força? Boa pergunta, boa pergunta. Tem força, galera? Tem um campo, né? Como eu tinha aqui. Tinha um campo. Como eu coloquei alguma coisa aqui no meio, elétrons, aqui é sólido, tudo bem, eu sei que só é sólido. Tinha elétrons aqui, então eu acabei forçando esses elétrons a se orientarem e movimentarem na direção da força, ou seja, contrária ao campo. Bacana. Aqui eu não tenho força, porque eu não consigo atuar sobre a molécula de água. Agora é lógico, gente, que se eu colocasse, né, aqui eu estou falando de três pilhas. Quando elas estão assim, nós vamos estudar ainda que a gente soma a voltagem, quando elas estão ligadas assim, ó, na sequência. A gente fala em série. A gente soma 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Então o total da voltagem que nós temos aqui é 4,5. 4,5 volts. Pouco, três lâmpadas. Por isso que eu pedi três pilhazinhas. Dá para fazer muito experimento. Ótimo. Que pilha, cara? Você quer pequena, média, palito?
Ó, a grande, quase ninguém compra mais, porque não serve em nenhum aparelho mais. Ela tem mais reagentes, ela vai durar um pouco mais, né? As menores têm menos reagentes, é química, química pura, vai durar um pouco menos, tá? Você não está indo usar, depois que você terminar o seu experimento, ela não vai servir para mais nada. Então, você não vai usar no controle remoto de sua casa mais mesmo. Então, pode ser qualquer tamanho, beleza? A grande tem as suas vantagens. Tem mais material para virar corrente elétrica. Beleza. Dá para conduzir a eletricidade da água, não, né? Que eu tô vendo que a lâmpada não acende por nada nesse mundo, ó. Liga, desliga, nada. Bem, se fosse uma diferença de potencial grande, claro que ia conduzir. Você ia forçar a água a ionizar, né? E ela ia conduzir sim. Então, a água é isolante? Vai, depende da diferença de energia que ela está. O ar é isolante? Graças a Deus. Se não passava perto de um poste, tomava um choque. Né? Passava perto de uma tomada, tomava um choque. É. Mas quando tem um raio, uma descarga elétrica, não chega no chão? Chega. Olha os quilômetros que às vezes atravessou ali de uma nuvem. Mas não é por conta da fixação do nitrogênio, não. Pois é, estabelece uma diferença de potencial tão grande, mas tão grande. Quer ver? Vai eu para minha arte aqui. É uma diferença de potencial tão grande. Até falei de blindagem, né? Esses dias com vocês. É uma diferença de potencial tão grande que a minha nuvem vai fazer o seguinte. É lógico que depende de onde eu estou. Se eu estou em São Paulo, uma quantidade grande de indústria, o ar é diferente, né? Então eu tenho uma minha nuvenzinha lá bonitinha, né? Vou fazer as duas situações aqui. E tenho a Terra. Vou botar Terra, Terra, Terra. Bem, o que acontece? Se a minha nuvem aqui ela estiver carregada positivamente, íons, dejetos, torres, as chaminés altas, né, para jogar numa corrente de ar bem alta e esse negócio espalhar, automaticamente a superfície do planeta aqui, como ela é rica em partículas, ela vai ficar na direção da nuvem que ela vai ficar carregada negativamente. Na superfície aqui. Ó. Aí o que vai acontecer? Bem, vai chegar uma hora que a diferença de potencial de energia é tão grande que esse negócio vai subir. Vai subir um raio aqui, ó. Ah, vai subir, tá? Perdão, ficou meu raio ficou sem sentido. Esse raio vai subir. Por que ele vai subir? O que movimenta? São elétrons. São elétrons que movimentam. Então, se a nuvem, né, atrito com o ar, perdeu os elétrons, é, poluentes, dejetos, coisas que foram ejetadas de algumas chaminés de indústrias, o que ela criou uma carga positiva, automaticamente aqui embaixo fica polarizado, atraído, né, as cargas negativas. Então os elétrons ficam aqui, todos aqui. Aí na hora que a, a, a diferença de energia é tão grande que você consegue romper essa resistência do ar aqui, ó, tá? E no que você consegue romper a resistência do ar, esse raio vai subir. Ao passar essa quantidade absurda de energia aqui, acontece duas coisas. Uma delas é a a ionização, né? O nosso H2O lá, ele vai quebrar, né? OH- e H+, vai ionizar, e esse processo de ionização, tá? Emite luz. Então emite luz. Então vai ser uma emissão de luz aqui, vai ter uma emissão de luz. Aí vem o efeito luminoso, que é do relâmpago, né? Geralmente a gente fala relâmpago, né? A gente fala que a parte luminosa é o relâmpago. Só que ao mesmo tempo, né, acontece a expansão do ar, né, para isso aqui passar. Ele ioniza e expande, né? Tanta energia que ele expande, ele espalha. Essa movimentação gera o ruído absurdo, né? Então essa expansão aí
Essa expansão gera o trovão, né? Que é o ruído. Então tem os dois aí. O som, né? O som é lento, em vista comparado com a luz, né? 340, 320, depende da temperatura, metros por segundo. A luz, absurdo, né? 300 mil, eu gosto de colocar em quilômetros, né? 300 mil quilômetros em um segundo. Aí você fala assim, nossa, esse raio caiu rápido. Caiu rápido como? Levou um segundo. Começa a contar, quando você vê o efeito luminoso, a luz é tão rápida que você pode desprezar a distância que a luz percorreu aqui. É lógico que é a mesma, né? Mas é tão rápido, ela chegou tão rápido até você, que você pode desprezar. Aí você viu o clarão, você começa a contar. Se der um segundo, ele está a 340 metros de você. Só que é em linha reta, né? Opa, 300 metros. Só que é em linha reta. 2 segundos, 680. Tá certo? E assim por diante. Isso em linha reta, gente. Né? Em linha reta. Então, às vezes, tem uma serra na sua frente e depois da serra. Menos de um segundo, você não vai ouvir. Né? Você vai morrer antes, você não vai ouvir. Então, de um segundo, por exemplo, para frente, né, tá bem longe de você. Tá certo? 340 está relativamente longe, porque é em linha reta. Tá? Então, dependendo do que você tá bem depois de você. Então, esse seria uma coisa que o pessoal devia fazer, né? O pessoal, caiu aqui do lado. Geralmente, gente, lógico, né? Em média, leva de 2 a 3 segundos. É quase 1 quilômetro de distância de você. E, se acontecer o contrário, né? Da sua nuvem carregar negativamente, automaticamente o chão que vai ficar o quê? Os elétrons da nuvem vai repelir os elétrons aqui de baixo. Então, como vai repelir os elétrons aqui embaixo vai ficar carente em elétrons. Ou seja, Ô, positivo. Carlos, Fala, amigão. mas quando você fala esperar um segundo, é o tempo que você escuta o trovão? Que você vê o clarão, que é o relâmpago, você vê o clarão assim, aí você começa a contar. Você vai parar de contar a hora que você ouviu o barulho, o trovão. Ah, tá. Beleza. Aí, qual que é a sua distância de onde caiu de fato o raio? Vai ser essa distância aí, ó, de acordo com o tempo aí, você vai saber a distância em linha reta. Beleza? Ah, entendi. Beleza. Se a polarização for diferente, a nuvem ficar negativa, aí o raio vai descer. Porque o que movimenta é só elétrons. Então o raio desce. Então é difícil. Tem literatura que fala que em média 50% dos raios costuma subir, 50% costuma descer. São Paulo é bem desenvolvido, cai muito. A incidência de raio em São Paulo é um absurdo, costuma cair muito. Então tem muito estudo sobre isso lá. Então já vi literatura falando tanto uma coisa quanto a outra. Depende da polarização aqui, ó. Tá certo? E quem está correndo risco? Quem está próximo a alguma árvore, alguma coisa, você não pode ser o ponto de maior altura, né? Se esse raio está para cair aqui, você tem que ser um ponto de menor altura possível. Você não pode estar nunca debaixo de uma rede elétrica ou debaixo de uma. A rede elétrica vai absorver, né? Mas você não pode estar num ponto mais alto. Você está num campo aberto, você deveria ficar deitado. Você não ser o ponto mais alto ali. Debaixo de uma árvore, nunca. Por causa das pontas da árvore, tá? Vai funcionar como se fosse um para-raio, tá? As pontas das árvores vai funcionar como se fosse um para-raio. Então, todas as pontas são atraídas por quê? Porque elas também, é como se elas também polarizassem, entendeu? Elas também ficam positivas. Ó. Se o chão está positivo, elas também ficam positivas. Tá certo? Se o chão está negativo, elas vão ficar negativas. E qual que é o problema disso? Que vai servir como um para-raio ali. Então a nuvem vai cair justamente ali. Então ela vai ficar todo eletrizada. É o que acontece com os para-raios. Por isso que ele te protege. Porque vai cair nele e ele vai dispensar essa energia para dentro da Terra. A mesma coisa vai acontecer aqui quando ele bater. Né? Então é o que a gente fala, é como se fosse um fio terra aqui. Ó. Ele vai
estabelecer um fio terra aqui. Beleza? Então tá aí. Raios pode tanto subir quanto descer. Beleza? Então a presença dessas partículas aqui. Como eu voltando ao meu problema lá, o ar é condutor? Vai, não, dependendo da diferença de energia que existe entre os polos, os pontos. Né? Se tiver uma energia muito alta, o meio passa a conduzir porque ele ioniza. Né? E como que eu vou fazer isso na minha experiência de química aqui? Colocando sal. Então eu vou colocar sal, automaticamente eu vou ter o quê? Partículas positivas, que é o sódio, né? A de azulzinho, e partículas negativas, que é a verde. Então, partículas vão positivas vão na direção do polo negativo e as partículas negativas vão na direção do polo positivo. Então, é, os cátions, né, que são os positivos, vão numa direção e os ânions, que são os negativos, vão em outro. Beleza? Só que a diferença entre um fluido, né, um fluido como esse daqui, e os sólidos, que sólidos só tem elétron para movimentar. Então a corrente é numa direção e num sentido só. E aqui, Carlos, qual que eu considero o fluxo de cargas positivas ou o fluxo de cargas positivas ou negativas? Os dois. Porque o que é corrente? Cargas em movimento. Você tem algumas para a esquerda, algumas para a direita. Qual que eu considero? As duas. Então, em fluidos, que ou seja, líquido, gases, a corrente é o dobro, né? Porque eu considero os dois fluxos. Quando o assunto é sólido, é uma direção e um sentido só, é só elétrons que movimentam. Tá? A única atenção que a gente tem que ter aí, eu vou resolver alguns exercícios sobre isso, tá? A única atenção que a gente tem que ter é justamente essa daí. Beleza? E para finalizar, eu vou entender como que seria agora a como que é dentro da bateria, né? Dentro de uma bateria. Bem, gente, eu tenho algumas. Esse aqui não vai carregar. Eu tenho algumas maneiras de pensar, tá? É, deixa eu ver se eu consigo mostrar a voltagem. Não necessariamente. Mostrar o interior da bateria. Tá, eu tinha um mais interessante aqui que não está querendo carregar. Beleza, vou imaginar uma voltagem de. Vou tentar arredondar isso aqui, né? Não deu muito certo, não. De 3,12 volts. Então, do lado de fora, o que está acontecendo? Aqui é o polo positivo. Esse polozinho maior aqui é o positivo. E esse aqui, o menor, é negativo. A gente desenha ele é projetado maior na pilha para você saber que ele é o polo de maior energia. Então, o que acontece? É como se eu tivesse aqui um sistema interno que pega os elétrons, chegam aqui no polo positivo sem energia, aí você leva ele para o polo negativo, vai juntando tanto de elétron aqui. Aí esse elétron ele foi carregado do polo positivo internamente. São duas situações aqui, ó. Internamente ele é carregado do polo positivo para o negativo e ele ganha energia nesse trajeto. Então chega aqui no polo negativo, o elétron está carregado de energia. Aí o elétron sai, passa aqui no condutor, numa lâmpada, numa televisão, num computador, seu carregador de celular, enfim, em alguma coisa que consome energia. Aqui ele está passando no fio comum, ó. Só que esse fio tem elétrons e tem átomos. Esses átomos ficam vibrando aqui, ó, às vezes até me atrapalhando a passar. Aí eu passo, acendo a lâmpada, gasto essa energia aqui, gasto a energia toda, volto pro, né, ele até colocou um catavento aqui para mostrar que os elétrons estão movimentando, eles estão perdendo energia, né, então eles perdem energia. E o catavento tá aqui, ó. Depois eu vou discutir sobre esses medidores aqui, ó. Esse AMPS que é amperímetro, eu vou discutir isso depois. Então, aí esses elétrons voltam para a bateria sem energia. A bateria tem a função de quê? De pegar esses elétrons e dar energia para eles, certo? Então, o que acontece é justamente isso, certo? Aí, esse material aqui, ó, deu para explicar mais ou menos, Arthur, que você tinha me perguntado antes? Deu, tá?
A grosso modo, né, o zoom cortou aqui, a grosso modo seria mais ou menos isso. Do lado de fora eu estou perdendo energia, depois eu vou explicando melhor, o conceito vai melhorando, né? A gente vai aprofundando mais, né? Por enquanto é muita novidade. E dentro da bateria é o contrário. Aí na próxima aula eu vou discutir e se esse material fosse um material de maior resistência, né? Aí eu vou explicar o que é resistência. Né? Se ele tivesse mais átomos, dificultaria a minha passagem. Se ele tivesse menos átomos ali, né? Facilitaria. Então eu vou discutir essas coisas. A voltagem vou aumentar no máximo, vou diminuir, né? Ali, ó, se eu vou aumentar no máximo, vou observar o que acontece com a temperatura. Aí eu vou brincar um pouquinho e com certeza na próxima aula eu consigo carregar esse aqui, ó, tá vendo? Esse é mais didático, ó. Se for ver a bateria, tá aqui, né? Ver a bateria, como que seria? Aqui está mais ou menos dividido, né? Partículas, partículas, e se eu for lá e aumento, cria uma diferença de energia, né? Então eu vou discutir tudo isso aí na próxima aula, beleza, galera? Um abração para todo mundo.